E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. Aqui, Febra Gato. Anderson Barros, mais uma vez aqui com vocês, timaço completo! Hoje tá especial! Alberto Reutemann, que alegria estar aqui com vocês, meus amigos e minhas amigas. Muito bom! E hoje a gente tem uma convidada especial. Quem? Direto da Cidade do México. Quem? Kátia Regina, diretora de remuneração e benefícios da Nestlé para a América Latina. Bem-vinda! Bem-vinda, Kátia! Ô, Kátia, inclusive esse time todo aqui é pra te prestigiar, tá bom? Eu tô me sentindo honrada e, ao mesmo tempo, pressionada com todo esse timaço pra falar comigo. Olha, tô pra te dizer que eu acho que é a primeira vez que tem os 4 sócios e um entrevistado, uma entrevistada aqui. Na história do podcast. É verdade. Muito obrigada por aumentar o nível de pressão. Agora eu posso ter uma crise aqui de pânico. Kátia, eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser incrível. Estamos começando. Roda a vinheta. Gente, há 21 anos na Nestlé, a Kátia construiu a carreira dela, né, degrau por degrau, até chegar à diretoria. Há 3 anos, ela enfrentou um grande desafio na vida dela, né? Depois de um episódio de violência doméstica, ela ficou paraplégica e a vida como pessoa com deficiência lapidou uma skill que, aliás, já fazia parte, né, Kátia, do dia a dia dela. A adaptabilidade. Hoje, a Kátia equilibra trabalho, maternidade, liderança América Latina de uma empresa gigante, usando a voz dela para amplificar o tema inclusão e diversidade dentro e fora da empresa. Kátia, de novo, é uma honra receber você. Obrigada pela generosidade de estar aqui conosco. E eu começo já perguntando, né? Como é que era a Kátia líder antes e como que é a Kátia líder hoje, sendo uma pessoa com deficiência? Você começou, de fato, com uma pressão gigante da minha resposta, né? Mas, se eu posso simplificar, talvez falar de Kátia líder antes e Kátia líder depois, vai ficar muito pequeno de tudo que aconteceu na minha vida. Eu acho que eu posso falar de Kátia antes e Kátia depois, independente de ser líder, independente de ser mãe, independente de ser qualquer coisa, mas é uma Kátia ser humano. E assim, o que eu já tenho da certeza da grande mudança é que antes eu me classificava uma pessoa aberta para as mudanças, eu me classificava uma pessoa muito empática, eu me classificava uma pessoa extremamente inclusiva, extremamente conectada com todos esses desafios da diversidade. E a Kátia depois percebeu que a Kátia era uma ignorante nesse tema, que a Kátia tinha ainda muito que desenvolver, muito que aprender. E uma das coisas que eu mais percebo é que quando a gente fala que somos um líder, uma pessoa empática, a empatia ela só existe se dentro do seu círculo de amizade, dentro do seu convívio, ao seu redor, você tem essa diversidade presente para você realmente se conectar com essas diferenças. Eu não tinha pessoas com deficiência tão próxima de mim. Na verdade, eu sou a primeira pessoa de cadeira de rodas que eu conheço, né? Que eu tive assim, tanto contato. Foi a primeira pessoa de cadeira de rodas na minha família. E somente depois que eu estou nessa cadeira de rodas, que hoje eu vejo que eu tenho propriedade para dizer o que é ser uma líder com deficiência e o que faz essa líder ser diferente do ponto de vista de inclusão, de respeito, de empatia, realmente de fazer com que as pessoas se sintam incluídas dentro de um contexto, seja ele na empresa ou na minha vida. Então, Kátia é uma líder muito mais empática, que agora tem propriedade para falar sobre isso. Muito bom. Kátia, você, na sua história e na sua trajetória, você teve uma promoção, né, que você recebeu logo após o momento da sua recuperação, e isso te gerou ali um sentimento estranho, né, mas o seu líder chegou ali para você e vou até colar a frase aqui dele, ele falou, a cadeira de rodas não te paralisa, ela te movimenta. Como é que foi esse momento para você? Isso virou seu lema, né, seu lema de vida, seu lema de Nestlé, enfim. E isso, assim, é maravilhoso. É importante dizer que eu já estava numa posição de diretora antes da cadeira de rodas, mas era uma posição de diretora de remuneração e benefícios para o Brasil, e não para a América Latina. E naquela posição, né, naquele cargo, não exigia de mim tantas viagens, por exemplo, né? Eu fazia
tudo dentro ali do Brasil, dentro do escritório Brasil, enfim. Quando eu retorno da minha reabilitação, do meu afastamento, né, assim, tudo aconteceu em outubro de 2022, quando eu fui vítima de uma tentativa de feminicídio, e depois de uma maldade sem tamanho, né, eu vim parar numa cadeira de rodas, me tornei uma pessoa com paraplegia e voltei ao trabalho depois de 10 meses de reabilitação. E logo quando eu retorno ao trabalho, aconteceram duas coisas muito importantes. A primeira foi na semana que eu voltei, ia ter um treinamento na Suíça um mês depois, né, assim, no mês seguinte, e aí o meu líder me perguntou se, assim, já estava mapeado para mim aquele treinamento, se eu ia fazer aquele treinamento, né, e eu disse para ele assim, mas como, né, vou fazer isso numa cadeira de rodas, né, e aí foi quando veio essa famosa frase dizendo, a cadeira, ela não te paralisa, a cadeira, ela te movimenta, e a gente só vai saber o que é ser uma pessoa com deficiência na cadeira de rodas viajando depois que você viajar e contar pra gente, né? Então, assim, tem que ter essa experiência. Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim, que eu gostaria de ressaltar nesse podcast, que eu me sentia limitada, eu me sentia incapaz, inclusive eu acho que da minha reabilitação, o que mais precisou de trabalho mental foi voltar à confiança de si, né? E aí, depois que você toma essa confiança, você começa a ter mais coragem. Então, foi esse o ponto. E aí, na sequência, alguns meses depois, poucos meses depois, 2, 3 meses depois, eu recebi esse convite, essa promoção para uma posição a nível de América Latina. Aí, eu quase caí da cadeira, né? Eu falei, gente, vocês estão entendendo o que está acontecendo, né? Sai de uma posição do Brasil e agora América Latina, né? E aí, de novo, falou assim, mas você percebeu o potencial que você tem de abrir portas para tantas pessoas que acreditam que limita a deficiência? Não, vai lá, amplifica a sua voz, né? Atua com coragem. E quando percebi que, além disso, ia me dar a possibilidade de uma carreira internacional aqui no México, eu confesso que isso encheu ainda mais de alegria, né? E, assim, para que todos saibam, eu vivo aqui no México, eu sou bastante autônoma, independente, tenho uma filha de 8 anos, na qual eu sou muito responsável, uma mãe super responsável, e fazemos tudo nós duas como umas grandes parceiras, grandes sócias. Nossa, que história comovente e inspiradora a sua, Kátia. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui ouvindo está pensando agora, nesse exato momento, a respeito das suas próprias vidas, das suas próprias crenças. Obrigado, antes de qualquer coisa, por compartilhar isso conosco. Agora, Andy, antes de você puxar a próxima pergunta, eu queria só aproveitar a fala aqui da Kátia, que ela falou da questão do feminicídio, e dar um destaque dessa tentativa de feminicídio, né? E dar um destaque nesse tema aqui, embora a temporada seja sobre capacitismo, essa foi a causa, né? Da deficiência que a Kátia acabou adquirindo, né? E a gente sabe que o Brasil vem batendo recordes, infelizmente, né? De feminicídio, de violência contra a mulher. E eu queria passar aqui a palavra para a Kátia compartilhar como é que foi que ela teve a oportunidade de se libertar de um relacionamento tóxico, abusivo, onde ela já era vítima de violência e não percebia. E eu vou abrir esse espaço, pedir licença, assim, para falar desse tema, justamente porque a Kátia costuma dizer que ela foi alertada numa ação da empresa. Então, a importância das empresas, né, Kátia, de trazer assuntos como esse relacionados, né, à violência contra a mulher. A gente está gravando no mês de agosto, que é o mês, o agosto lilás, né? Considerado um mês aí onde tem o aniversário da Lei Maria da Penha, enfim, é considerado um mês aí de conscientização, né? Sobre o combate à violência contra a mulher. Então, eu queria ouvir um pouco do seu depoimento de como é que uma ação da empresa te tirou de um relacionamento que era violento, né? Totalmente tóxico para você. Não, acho mega importante e de fato, eu tomo essa coragem de falar mais sobre esse tema porque foi assim que eu fui alertada, né? Eu não tinha essa consciência do que estava acontecendo na minha vida. E olha que eu me considero uma pessoa instruída, eu me considero uma pessoa vivida, com experiência, e mesmo assim eu fui, eu não sei se a palavra é negligente,
porque também a maldade não estava comigo, ou então inocente, ou então pelo menos não priorizei aquele tema. Então por isso que, obrigada por essa abertura. Eu saio do Brasil, de um país que tem altos índices de tentativa ou feminicídio, assim, toda semana a gente vê notícias sobre isso, mas venho para um país que o cenário é igual ou pior, né? Quando você faz aí pesquisas estatísticas, Brasil e México, eles ficam ali competindo em questões de tentativa, de violência contra a mulher. E aí foi justamente assim que aconteceu a minha história. Eu me lembro exatamente o dia, o momento, era uma ação de março, no mês de março do Dia Internacional das Mulheres. Eu tinha 2 eventos na minha agenda, eu tinha essa live, que foi ao redor de 2021, e tinha uma reunião muito importante, e nos últimos segundos essa reunião foi cancelada, e eu falei, já que abriu esse espaço na agenda, vou prestigiar esse evento da Nestlé aqui, essa live. Era aquele momento ainda da pandemia, tudo acontecendo online, e eu entrei totalmente assim, despretensiosa, sabe? Como aquela sensação de que vai ser uma mensagem importante, mas com certeza não é para mim, enfim, vamos ver o que vai acontecer. E de repente eu escuto um testemunho de uma mulher falando sobre a violência que ela passava dentro de casa e como tudo aquilo aconteceu. E a violência que ela descrevia não era física, era justamente a violência emocional, violência social, de outras violências, que parecia que ela estava narrando a minha história de um casamento de 17 anos, na qual eu classificava como um casamento bom, perfeito. Poxa, é só ciúmes, é só cuidado, é só zelo pelo casamento, mas não, era para me omitir, né, era para realmente para me coagir, eu não vi aquilo. Eu demorei 1 ano para entender tudo aquilo, não consegui isso sozinha, eu precisei de ajuda, fui falar com terapia, eu não fazia terapia na época, eu fui trocar ideias com amigas que eu tinha mais intimidade e mais confiança, fui falar com a minha mãe, né, uma senhora que tem 50 anos de casada, né, então assim, fui entender, e depois de 1 ano, eu falei, realmente, o meu casamento, ele está me oprimindo, esse casamento vai me levar um outro tipo de morte até então, que eu imaginava. E na data da assinatura do divórcio, um divórcio que até então era amigável, a gente, inclusive, quando tomou a decisão de divórcio, a gente continuou morando na mesma casa durante 2, 3 meses, só em quartos separados, e no dia da assinatura do divórcio, íamos no mesmo carro, ele me espanca, ele me mata dentro do carro, ele me joga meu corpo no chão do carro, e ele joga o carro, e ele golpeia o carro num poste, né, numa velocidade tão tremenda que o poste cai em cima do carro, né. Ele sai ileso, ele sai andando, normal, e a primeira ligação que ele faz é para os meus pais, que estavam na cidade de São José dos Campos, avisando que a filha estava morta por um acidente automobilístico. Essa foi a história, né. Bom, morta eu não estou, viva eu estou, bem viva. Eu falo que foi realmente, as condições que eu chego eram condições de morte, por costelas quebradas, eu estava com hemorragia, não tinha mais nenhuma vértebra nas minhas costas que não tivesse uma lesão, e uma lesão medular, né? E assim que eu abro os olhos, eu faço a denúncia, né, e eu falo tudo o que aconteceu, e assim, impressionante, porque eu não tive nenhum impacto neurológico, mental, cognitivo. Eu abri os olhos, eu vi que era uma pessoa que eu não conhecia, a primeira coisa que eu falei foi, não foi acidente, foi uma tentativa de feminicídio, tentou me matar. E aí, de lá para cá, daquele momento até 2 horas depois, pela empresa que eu estou, né, até o momento, e por isso que eu acho que é importantíssimo as empresas também serem porta-voz disso, fez toda a organização, todo o movimento, e essa pessoa está presa, né? Essa pessoa é o pai da minha filha. E para mim a liberdade de falar sobre isso não é orgulho, não era isso que eu queria, né? Novamente, eu respeito muito porque é o pai da minha filha, então eu respeito muito a minha filha, mas hoje eu me sinto com mais força para falar, até mesmo porque a justiça também validou tudo isso que eu estou dizendo, contando, então também tem essa propriedade para dizer, não era loucura da minha cabeça, né? Toda a história, toda a testemunha me trouxe a essa situação. Então, assim, empresas e pessoas que estão nesses cargos de liderança, e eu acho que isso ajudou muito, por eu já estar no cargo de liderança, sejam também porta-voz desse tema, porque isso impactou, eu podia estar produzindo muito mais se eu não estivesse naquele ambiente tão tóxico dentro da minha casa.
Eu sei que a resposta era para ser curta, né? E eu já... Não, mas... Maravilhoso. Obrigada por pela sua compartilhar, generosidade em Kátia. compartilhar. E eu não Kátia. tenho como fazer a próxima pergunta. Porque eu acho que a gente tem que se valer desse momento. Sim. E do como que a Kátia compartilha generosamente a história dela para que essa mensagem, que não é por acaso, nada é por acaso, a Kátia não tá aqui por acaso. E se você puder, em algumas frases, trazer ou compartilhar um pouco desse alerta, Kátia, a gente não combinou isso, então fique à vontade, mas se você puder compartilhar algum desses pontos para que, eventualmente, outras pessoas que passaram por situações como essa e tiveram esses... e assim como você, né, teve esse insight despertado, quais são esses pontos de observação? Porque o podcast atinge tanta gente, Sim. vai que alguém está precisando ouvir o que você ouviu, Kátia? Sim, olha, assim, o primeiro ponto, eu acho que é importante a gente lembrar, e novamente, não é a Kátia dizendo, são as estatísticas. A maioria das pessoas que que se tornam pessoas com deficiência, elas não nasceram com deficiência, né? Tem dados divulgados que na América Latina, que é inclusive agora os dados que eu mais utilizo e mais olho, mais de 80% de pessoas com deficiência, elas adquiriram a deficiência entre os seus 18 anos a 60 anos de idade, né? Então, assim, é importante a gente primeiro ter essa consciência de que hoje eu posso não ser uma pessoa com deficiência e, no meu caso, em 32 minutos eu me tornei uma pessoa com deficiência, que foi o tempo que durou toda a violência, toda essa situação. Foi de 32 minutos, exatamente isso. Eu saí de uma pessoa que andava, que tinha toda ali a minha independências motoras e passo para ser uma pessoa com paraplegia. Esse é o primeiro ponto, esse é um ponto de atenção. O segundo também, eu não consegui, e eu acho que essa é uma grande dificuldade, você às vezes identificar que você está num ambiente ou está passando por uma situação de perigo sozinha, porque você está tão imersa naquela situação que às vezes o que é normal e o que é anormal, eles às vezes não estão tão claros assim, né? Principalmente se for o tipo de uma violência doméstica, porque altera uma violência física, aquela, né, que te agride, que te bate, que te dá murro e tudo mais, contra essa violência psicológica. Mas isso também pode acontecer não só dentro de casa, às vezes no seu ambiente de trabalho. Então, assim, você ter dentro do trabalho essa rede de apoio, um canal, alguém que possa te trazer um outro olhar, e você ter essa escutativa faz a diferença. Porque eu também só consegui identificar porque eu reconheci e estava aberta para ouvir. Eu ouvi coisas ao longo desse 1 ano de preparação do divórcio que talvez em algum momento eu me assustava. Eu tive uma amiga que falava assim, Kátia, mas eu estou tentando falar isso para você faz anos, que ele não era uma boa pessoa, e você não escutava, assim, lembra quando eu falei sobre isso? Lembra quando ele falou isso? E realmente, ela tinha razão, só que eu não tinha ainda interpretado. Então, acho que esse, para mim, é importante. Rede de apoio que você confia, e você também ter na sua consciência de que isso pode acontecer em qualquer ambiente é importante. Ô, Kátia, Desculpa. vai lá. Não, eu só ia complementar que a importância, né, de ter essas ações dentro da empresa, não só para mulheres, né, mas para os homens, para os filhos, para as filhas, porque esse ambiente de formação dentro das empresas, às vezes é um filho ou uma filha que liga o alerta para falar assim, acho que minha mãe está sofrendo. E às vezes precisa ter essa escuta com a mãe ali mais próxima e tudo mais. Então a importância também é para todo mundo, né? Agora, veja o papel social, que eu sempre falo sobre o papel social que as empresas têm. Olha só, né, e a Kátia, uma diretora, né, como ela mesma disse, uma mulher extremamente preparada, instruída, e estava passando por um problema que a gente tende a achar que não acontece, né, com pessoas instruídas e tudo. Que bom que você está aqui, maravilhosa, linda e potente, para compartilhar essa história com a gente, viu? A gente tem uma necessidade de fazer com que as pessoas percebam que a diversidade ela não pode ficar só na base da pirâmide hierárquica, né? Infelizmente, hoje ela está lá. Eu queria que você nos trouxesse um pouco da tua visão de como é que a gente faz essa diversidade subir para o meio, para o topo, para todas as partes, né, de uma companhia. E o que você recomenda que uma empresa possa fazer
para que isso aconteça Sim. na prática? Não, muito, muito bom esse ponto, e de fato, esse talvez seja um dos maiores desafios da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Novamente, eu não tinha essa noção dessa dificuldade antes de ser uma pessoa com deficiência, né? E aí, a gente vai para o Brasil, como o Brasil tem o tema de cotas, né? E isso há muitos anos, eu sou muito a favor de cotas em todos os sentidos. Eu acho que realmente precisa de ter alguns incentivos obrigatórios para que as pessoas consigam ter acesso aos seus espaços, já que naturalmente, por empatia ou por respeito, muitas vezes isso não acontece devido a bias e todos os temas, mas cota é um outro assunto. Mas ainda a gente vê nas grandes empresas e pequenas empresas onde que a cota é exigente, você vê a massa de pessoas com deficiência ali na base da pirâmide, né? E aí, se você pergunta, vai ter muitas justificativas verdadeiras, mas também que acaba colocando as pessoas na zona de conforto, é que as pessoas com deficiência não têm a capacitação necessária para assumir posições X, Y, Z, né? E aí, quando olha para a América Latina, além do Brasil, né, e toda a América Latina, México e todos os países abaixo, o cenário é pior do que isso, até mesmo porque não tem a cota, né? Então você vê países assim com as empresas com menos de 1% de pessoas com deficiência, sabendo que a população de pessoas com deficiência na América Latina são de 86 milhões de pessoas com deficiência, né? E desses 86 milhões, a gente não está falando nem de 1% com trabalho digno. Então, assim, é um pool de talentos gigante disponível que não está sendo utilizado. E justamente porque se coloca naquela situação de que a pessoa com deficiência dá trabalho, a pessoa com deficiência não é capacitada, a pessoa com deficiência ela é ineficiente, aqueles vários bias, né? E eu posso dizer que realmente isso acontece porque eu já tive, nesses 3 anos de cadeira de rodas, assim, muito mais situações de capacitismo do que os meus 40 anos como mulher negra, que já é um desafio também, ser mulher e ser mulher negra, né? Mas eu posso hoje dizer que na minha balança, o capacitismo, ele está sendo muito mais forte do que o racismo ou então contra o machismo que eu também tinha o peso. Eu brinco que eu estou gabaritando a diversidade, né? Eu sou mulher, eu sou negra, eu sou pessoa com deficiência, eu sou assexuada, assim, estou quase próximo dos 50 anos, então eu posso falar com propriedade de quase tudo já. Mas, voltando ao tema, então, eu acho que temos alguns elementos que as empresas podem fazer, e eu acho que elas têm toda essa propriedade, esse dever de fazer. Primeiro é ajudar a ver a olhar primeiro a pessoa antes da deficiência. Assim, saber que todas essas pessoas, elas têm os seus talentos, o seu potencial, independente da deficiência. O segundo é que, se a gente tem aí uma questão de capability, de skill, de conhecimento, as empresas, do mesmo jeito que eu vejo movimentos fazendo para jovens, poderia fazer com pessoas de deficiência, de criar mecanismos de aumentar o conhecimento dessas pessoas, o nível educacional e acesso a essa experiência. Porque, de fato, tanto também na educação, a gente vê dificuldade de acesso de pessoas com deficiência. E o outro elemento é de que, sim, existem muitas pessoas com deficiência já preparadas para o mercado, da mesma forma que abram vagas afirmativas para pessoas com deficiência, mas geralmente olhando para a base da pirâmide, por favor, abre vagas afirmativas para nível de diretoria, para nível de executivos, para pessoas com deficiências. É só você buscar e você vai encontrar. Eu, nessa minha trajetória, assim, eu tenho aqui um pool de talentos que eu posso já oferecer para as empresas, de pessoas extremamente capacitadas, independente da sua deficiência. Kátia, a gente está falando então sobre a necessidade das empresas terem mais intenção ao dar oportunidade para as pessoas com deficiência ingressarem nas organizações também nos níveis hierárquicos mais altos, né? Aliás, eu estava vendo uma pesquisa, 1% só das pessoas com deficiência estão nos cargos de liderança, diretoria acima, C-level e tudo mais, e aí você estava dizendo que gabarita, né, em todas as diversidades, e você é uma mulher negra,
numa liderança, né, super importante de uma empresa enorme e com deficiência. Então, você precisa falar muito para incentivar que todas as pessoas ocupem, né, esses lugares de poder, porque a gente precisa que mais pessoas com esse perfil estejam nas cadeiras de liderança, porque elas vão pensar melhor as práticas, as políticas para a inclusão da diversidade. Agora, como é que isso pode ser feito lá no recrutamento e seleção? Que dica você daria para pessoas que trabalham em recrutamento e seleção para que essa contratação intencional acontecesse? Sim, não. As pessoas de recrutamento e seleção, realmente, elas são chaves, né, nessa jornada. Elas são as pessoas ali que buscam esses talentos. Mas temos que lembrar que, muitas vezes, muitas empresas, a decisão da contratação não está na mão de recrutamento e seleção, está na mão do people manager, né, da pessoa que está com a vaca, a posição em aberta. Então, assim, para mim, a minha opinião é de que esse trabalho de conscientização, ela precisa acontecer em recrutamento e seleção e muito mais nesse gestor, nesse líder. Eu já tive casos aqui na Nestlé, né? Eu já tive vagas abertas e eu fiz a questão de falar, ei, vamos buscar pessoas com deficiência, né, para essas posições. Ou então, vamos buscar pessoas negras, então, negras com deficiência, né, que é a interseccionalidade, então, assim, tudo, né. Mas eu acho por isso que é importante ter, primeiramente, que a empresa tenha isso dentro dos seus valores e que ela trabalhe com essas duas frentes, recrutamento e seleção e também com o line manager. E sobre recrutamento e seleção, em especial, novamente, eu acredito muito que você só se torna uma pessoa com empatia, aberta para a diversidade, entender o que é a diversidade, as contribuições que a diversidade traz para a sua vida, quando nas suas relações pessoais também isso existe, né? Então, eu sou muito adepta às empresas que colocam a contratação de pessoas pessoas no time de recrutamento e seleção que têm seus valores pessoais isso também. Então, é importante fazer esse check também. Quantos amigos negros você tem, quantas amigas mulheres, amigos gays, quantas pessoas com deficiência você interagem, assim, são coisas que é importante entender como é que essa pessoa está aberta para isso. E segundo, assim, precisa se conectar com redes de expertos no tema, né? Assim, eu sou muito a favor das empresas que elas pedem ajuda para isso. Elas pedem ajuda de consultorias, empresas especializadas na contratação de pessoas com deficiência. Ela pede ajuda, ela levanta a mão para falar sobre a contratação de pessoas da comunidade Pride, né, da comunidade LGBTQIA+. Enfim, eu acho que a gente precisa ser humilde bastante para falar, eu não sei, eu não conheço, eu preciso aprender, então eu vou buscar a ajuda de quem conhece. Então, para mim, recrutamento e seleção tem esses dois papéis, valores pessoais e pedir ajuda de expertos. Perfeito. Ô, Kátia, eu tô aqui linkando isso tudo do recrutamento e seleção com aquela taxa que você trouxe de 80% das pessoas que não nascem com a deficiência, né? Que elas adquirem ao longo da vida. E aí você falou de skills agora, você falou da sua skill que foi lapidada pela vida aí, que é a adaptabilidade. Para melhorar essa contratação e para começar a olhar muito mais o talento e a capacidade das pessoas, que outras skills que as empresas têm que ficar de olho, ao invés de ficar julgando a pessoa pela capacidade? Quais são as skills que ficam mais afloradas ainda? Algo que eu sempre falo aqui dentro da Nestlé, por favor, não me coloque mais em treinamento de resiliência, porque agora eu posso ser Master Degree em resiliência. Você vai dar aula, né, Kátia? Com certeza. Não vem me falar que eu preciso fazer treinamento de resiliência, treinamento de paciência, não, né, de adaptabilidade. Por favor, essa parte eu já pulei. Se quiserem, posso dar aula para vocês sobre isso. E eu acho que é justamente sobre isso, né? Assim, tem uma coisa, algo que eu também queria mencionar aqui, que é importante também, e eu imagino que terão muitas pessoas com deficiência escutando esse podcast, que também essa mudança acontece da pessoa de dentro para fora, sabe? Então, assim, é muito fácil você ser uma pessoa com deficiência e passar por tudo que você passou, e eu vou falar por mim e para muitos colegas que vivem, que eu tenho agora mais a proximidade, de você se colocar numa posição da famosa vítima, que não dá, que não consegue, é difícil, e de fato é difícil, é complexo, mas dá. Esse que é o ponto, é que dá. Né? Eu mesmo, assim, tomo uma atitude de que, assim, eu falo, esse mundo é para todos, então eu vou aonde todo mundo vai ou aonde eu quero ir, né? E eu já tive diversas situações, assim, já posso dizer que já estou quase na casa de centenas de situações em que eu chego em lugares que não é acessível.
Eu chego lá na porta e falo, olha, não me importa se tem escada, se o banheiro não é acessível, enfim, eu só sei que eu quero, se for um restaurante, eu quero comer aí dentro, eu só sei que eu quero experimentar essa roupa. Ah, você não tem o seu provador acessível? Não sei o que você vai fazer, sei lá, desocupa 2, me coloca aí dentro, mas eu vou provar essa roupa. Então, assim, a gente realmente, assim, de fazer com que esses problemas, né, de estrutura, enfim, não são meus, é de quem não fez. E só que as pessoas às vezes só vai tomar essa consciência quando eu estiver lá questionando, sabe? Então, assim, eu tive várias situações dentro de aviões, né? Ah, você não pode viajar sozinha porque você é deficiente. Eu falei, até parece, eu vou viajar, eu vou entrar nesse avião, você vai ter que me colocar, você vai ter que me tirar. E falar isso com propriedade. Então, acho que, assim, vocês, pessoas com deficiência, não se colocam nesse papel, né? Tem essa coragem para também enfrentar. E aí você desenvolver essa tua confiança. Porque quando você desenvolve isso, você está aberto para qualquer outro conhecimento. E Achei sobre excelente isso de levar o problema para o outro. O problema não é de quem está enxergando, o problema é você que não fez. É verdade. Claro. Exato, exato, né? Então é mais sobre isso, né? Mas tem uma coisa que é o meu estilo. Eu sou uma pessoa muito paciente, né? Às vezes eu tô umas brigadas aqui com a minha filha de 8 aninhos, mas na maioria das vezes eu sou paciente, né? Então, assim, para mim é importante a gente se preparar. Então, eu geralmente, quando vou nessas situações, de modo alguma, eu saio do controle agressivo. Eu acho que não é esse o caminho. A violência não é o caminho, eu sou retrato disso. Mas por isso que eu gosto de entender o que a lei está a meu favor, quais são as políticas públicas que estão ao meu favor, o que é questão de empatia, sabe? Então, assim, eu vou muito nessa linha. Eu acho que a gente tem que se preparar para isso. Então, novamente, assim, voltando ao ponto, né, dos skills, dos conhecimentos, com certeza as empresas, elas precisam também ter a consciência de que a atitude, o comportamento, muitas vezes vale muito mais do que o conhecimento técnico. Então, você, empresa, traga isso como seu processo seletivo, esses fatores com maior peso, e essa competência técnica, você, empresa, tem total condição de oferecer. Você tem aí as academias, né? Você tem aí todos os programas de treinamento e capability, enfim. Então, assim, tenha certeza que se a pessoa tem essa atitude, o resto ela vai adquirir assim, ó, muito mais rápido. Ô, Kátia, e aproveitando já deixa, né, do que você acabou de compartilhar conosco, fica bastante evidente que você atua em uma empresa, em um ambiente em que existe a cultura da diversidade. E você, Exato. obviamente, faz parte de tudo isso. E eu queria que você compartilhasse um pouco conosco de boas práticas a respeito disso, porque fatalmente o que você está dizendo vai servir de exemplo para muita gente. Então, se você puder compartilhar um pouco do como que se constrói essa cultura diversa na Nestlé, enfim, isso vai ser um bom exemplo para que outras empresas comecem a repensar o seu jeito de fazer. Com certeza, assim, novamente, eu sou uma pessoa privilegiada, né? Eu me tornei uma pessoa com deficiência, já trabalhando numa grande empresa, já num cargo de liderança. Então, assim, eu tenho que também ter essa consciência de que foi um privilégio tudo isso ter acontecido, né? E hoje eu vejo a minha responsabilidade de que não seja um privilégio só meu e que também a deficiência não aconteça só depois que a pessoa está na liderança, né? Como eu falei, assim, a grande chance disso. Mas o que eu, assim, compartilho aqui, primeiro, que não existe como fazer políticas de diversidade, programas de diversidade, cultura de diversidade, se a diversidade não existir dentro da sua empresa. Você precisa ter pessoas diversas, plural, nesse contexto, para conseguir construir essas políticas. Então, assim, Nestlé há anos já vem falando de diversidade, principalmente o foco era muito mulheres, né? A gente usa o tempo que eu estou na Nestlé, eu sempre ouvi esses 21 anos falando sobre mulher na liderança e desenvolver mulheres e tudo mais. E eu posso dizer seguramente que nos últimos 8, 7 anos, a diversidade aumentou, né? Falando mais sobre também negros, falando sobre pessoas com deficiência, falando de gerações, pessoas acima de 50, pessoas abaixo de 29, pessoas da comunidade de LGBT. Então, assim, já escutei mais. Então, antes de eu me tornar uma pessoa com deficiência, eu já via que já tinha esse movimento. Então, algo que para mim fez muito sentido, inclusive a palestra que me despertou para o tema de violência doméstica, foi uma palestra organizada pelos grupos de afinidade que existem na Nestlé. Na Nestlé existe grupo de afinidade focado com pessoas com deficiência, mulheres, pessoas da comunidade Pride e tudo mais. E o grupo de mulheres, eles tinham feito essa ação para falar sobre violência doméstica. Então,
Por isso, para mim, é muito importante que as empresas também façam esses grupos, e esses grupos têm que ser compostos por pessoas que têm propriedade para falar sobre isso, e também, principalmente, aliados. Por exemplo, no grupo de mulheres, era importante ter homens lá dentro do grupo de mulheres para falar sobre isso também. Então, para mim, a empresa precisa ter essa consciência. E segundo, a empresa, claro, nós estamos num país capitalista, né? Enfim, é claro que ela vai focar no lucro, na produtividade, mas também de ter essa consciência de que, a partir do momento que você abre espaço para outras pessoas mais diversas, você abre mais oportunidades de ter pessoas mais criativas e agregando valor em todas as situações. Tem uma frase que eu adoro muito na Nestlé, que a Nestlé, ela quer ser espelho do Brasil, né? E eu acho que isso é importante. Então, o Brasil tem números importantes de diversidade e esse número tem que refletir dentro da empresa para você, de fato, falar que você entende o país que você está inserido. Kátia, a gente está caminhando para os nossos finalmente, mas eu queria pegar um pouquinho mais dessa questão que você falou dos grupos de afinidade. Hoje, a gente enxerga muitas empresas com práticas muito interessantes e até essas práticas ajudam a combater a agenda anti-woke, né, que a gente vê se alastrar pelo mundo, infelizmente, né, um momento triste que a gente está vivendo, e os grupos de afinidade já se formando em algumas empresas, com resultados fortes, aterrissando, inclusive, não só o discurso da importância, né, da diversidade, da equidade e inclusão, mas também como a gente consegue tornar um mundo cada vez mais justo e equilibrado e também seguro para as pessoas psicologicamente. Sim. O que você pode dar de recomendação para as empresas que ainda não têm esses grupos de afinidade, para que elas comecem a montar? É muito complicado? Como é que é o começo disso tudo aí? O que você pode dar de dicas para isso? A minha recomendação, né, eu acho que para um grupo de afinidade ter essa força, e eu também acredito que muitas vezes a cultura da organização, infelizmente ou felizmente, seja lá qual for o caminho, ela começa de cima para baixo. Então, também não venha me dizer que vamos formar grupos de afinidade. Geralmente, grupo de afinidade você forma de diferentes níveis dentro da organização, mas se a alta liderança, ela também não tiver essa intenção genuína de trazer a diversidade para dentro da sua organização e também ter essa clareza das contribuições da diversidade dentro do seu negócio, porque eu acho que isso é importante, ela fazer essas duas conexões, o porquê que a gente quer ser diverso e quais são as contribuições que a diversidade traz. Então, eu recomendo às empresas que não começaram nessa jornada, estão pensando ou ainda nem tinham despertado para isso, primeiro leve essa pauta para dentro da sua alta direção. Crie talvez comitê de diversidade junto com essa alta direção. Traga para essa alta direção a experiência de trabalhar, de ter pessoas, estamos falando de pessoas com deficiência, de pessoas com deficiência dentro dos seus grupos. Dê para ela essa experiência para ela entender quais são as contribuições disso. Então, para mim, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, aí depois que essa consciência está na alta liderança, o grupo de afinidade, ele geralmente é um trabalho voluntário dentro da organização, porque tem que ser movido pelo propósito de cada pessoa também para que isso aconteça. Então, assim, abra grupos de afinidade, mas também não vá colocar isso como você, pessoa, tem que estar naquele grupo de afinidade porque estamos avaliando sua performance para isso. Os grupos de afinidade, eles conseguem se mover e conseguem fazer mudanças quando o seu interesse pessoal para aquele tema, aqueles valores estão impregnados em você. E aí sim a mudança acontece. Então, acho que esses duas dicas, né? Primeiro, alta liderança engajada e segundo, que grupos de afinidade sejam feitos e movidos por pessoas que têm aquilo também como propósito de vida. Sensacional. Maravilhosa, Kátia. Que honra esse bate-papo, quanta troca importante. Eu tenho certeza absoluta que essa entrevista vai circular muito, porque a sua fala é extremamente potente e você ganhou aqui, nesta bancada, 4 fãs, com certeza, e mais todos os nossos ouvintes e telespectadores. Obrigada pelo seu compartilhamento. Eu agradeço, estou muito feliz. A hora voou, né? A gente poderia ficar mais tempo aqui falando com vocês. Obrigado por me dar essa oportunidade de ser voz para 2 temas que hoje movem muito o meu propósito de vida, que é a questão da inclusão das pessoas com deficiência e também esse alerta da violência doméstica, esse alerta para as mulheres, e que vocês não estão sozinhas. Se precisam de ajuda, me achem aqui, que eu estou totalmente aberta para apoiar. A gente vai colocar aqui e compartilhar suas redes sociais, podemos? Pode compartilhar, pode. Maravilha, já está na tela aí as redes sociais da Kátia Regina.
minha mais nova melhor amiga. Ei, que alegria. Obrigada, Todas nós. Kátia. Obrigada um a abraço vocês. pra você. Obrigado, Grande Kátia, abraço. volte muitas vezes e que a gente tenha a oportunidade de continuar esse papo, viu? E se estiverem no México, vocês têm aqui um lugar para recebê-los com carinho, hein? Opa, que será alegria. aproveitado. Cidade do México é um lugar incrível para É um comer. lugar incrível. Tenho É, certeza que a exato. Kátia nos levará para bons restaurantes. Viva México. Muito Sim, bem. Tem que Viva estar México. preparado pro picante, hein? Tem que estar Ah, preparado. É verdade. Obrigada, Kátia. Valeu. Espero que você tenha curtido este, que com certeza acaba de se tornar um dos episódios mais importantes da história do podcast Caos Corporativo. Aproveite, envie para sua liderança e para os seus amigos, especialmente para suas amigas. Até semana que vem. Até. Não Tchau. se esqueça de baixar o aplicativo da Escola do Caos. Semana que vem a gente tá junto. Até mais. Tchau, tchau. Fui!